vai conversar um pouquinho sobre Débora, que teve um papel muito importante. Débora viveu antes da monarquia em Israel. Ela era considerada uma profetisa no tempo dos juízes, né? Uma liderança muito preciosa e uma mulher que tem uma peculiaridade, porque um homem, né, que a mulher sempre foi considerada, em termos de guerra, batalha, luta, o sexo frágil, né? O homem tem muito mais força física do que a mulher. Isso não é uma questão de ideologia, é fato. Mas aqui nesse caso, Débora tinha uma autoridade tão grande que os homens, principalmente Baraque, se recusou a ir para a guerra sem que ela fosse governar. Então, Débora era uma juíza e um exemplo de mulher para a gente se inspirar. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre ela, que serve para as mulheres, para os homens. Vamos começar a nossa leitura, a produção em Juízes. Juízes 4:4 fala assim, ó: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Então, ela era uma líder. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então, ela era uma juíza, uma líder, uma pessoa que exercia uma autoridade espiritual, uma autoridade judicial, e era uma referência. E a Bíblia sempre vai dizer que ela tinha uma intimidade muito grande com Deus. E a vida de Débora, e aqui a gente vê muito sobre esse valor, esse poder da intimidade, a vida de Débora não era só para benefício próprio. Ela era uma juíza, ela era uma condutora, uma líder, uma mulher que não só buscava o benefício para si mesmo, mas para abençoar as pessoas que estão à sua volta. Um primeiro princípio que a gente vê sobre Débora é que pessoas de sucesso dificilmente são egoístas, tá? Quando a gente observa pessoas egoístas, egocêntricas, fatalmente você vai perceber que a durabilidade dessa pessoa é muito curta. Ela vence muito rápido, né? Ela tem uma validade muito curta. Porque o reino de Deus é o reino de impartir. O que é impartir? É quando você dá tudo e o Espírito Santo vem e te devolve tudo. Quando você cumpre os mandamentos de Deus, e isso eu falo para você com propriedade, quando você serve a Deus, você jamais piora, você sempre melhora. Então, eu acredito que Deus ouve as orações do mundo todo, né? E Ele percebe pessoas que oram só por suas vidas, enquanto outros têm uma vida de, claro, me importo comigo, mas eu também tenho um olhar coletivo, né? Tenho um olhar sensível. Por que eu estou falando tudo isso? Porque todo mundo quer uma vida de destaque. Todo mundo quer ser usado por Deus e brilhar. E quando eu digo brilhar, tira de lado esse conceito pejorativo, que é se aparecer, usurpar de um lugar que não é seu. Eu acho que todo mundo que é saudável deseja ter uma vida boa. Onde é que é pecado desejar uma vida boa? Onde é que é pecado desejar ser feliz, ser livre, ter consciência, né? Ser uma referência, furar as bolhas que a vida me apresentou? Mas quando a gente olha para Débora, a gente percebe que ela furou uma bolha gigantesca, porque ela é uma mulher num tempo onde mulheres não lideravam, mulheres não decidiam, mulheres não conduziam, e a Bíblia deixa muito claro que não era normal uma mulher ser líder, mas Deus não a rejeitou. Deus não a rejeitou, ao contrário. Mesmo o padrão, o paradigma é: homens lideram, homens conduzem, homens estão à frente. Deus não só levanta, como usa poderosamente uma mulher para um tempo de governo sobre homens e sobre mulheres. Então, a primeira lição que eu aprendo com Débora, a primeira lição, anota isso aí: não duvide de quem Deus é. Não duvide de quem Deus é. É a primeira lição que a gente aprende com Débora. Porque ela é literalmente a quebra de um padrão. E eu creio que Deus pode quebrar padrões financeiros, intelectuais, padrões sociais,
padrões físicos, padrões profissionais. Padrões podem ser quebrados. E esse é o grande problema. Quantas pessoas hoje estão entristecidas porque estão fora de um padrão? Padrão estabelecido por quem, meu? Quem estabeleceu esse padrão? Quem estabeleceu esse nível de beleza, esse nível de expertise, esse nível... O problema é que nós somos enjaulados por padrões humanos sem questionar. Há uma coragem. Ela é casada, ela é mulher, mas ela é líder. Ela é líder, ela é juíza. Então, Deus pode, Deus é Deus. Então, a primeira lição que eu aprendo com Débora é: não duvide de quem Deus é. E o que Deus é tudo o que Ele quiser ser. Deus faz tudo o que Ele quiser fazer. Eu acredito que existem bolhas esperando você se posicionar para exatamente serem furadas, estouradas, né? E eu acredito nisso com todas as minhas forças. Então, Deus pode realizar coisas que ninguém nunca viu, né? Na tecnologia, um avião, né? Você olha para um avião hoje, quem diria que um bicho daquele pesado iria voar, né? Deus criou o mundo inteiro do zero, em 6 dias fez tudo. Então, eu aprendo com Débora que a primeira coisa, eu não vivo o que os outros me impõem, eu vivo o que Deus permite que eu viva. Saia desse marasmo e dessa caixinha que querem te colocar. Ao longo da minha vida eu já ouvi muitos conselhos de coveiros. Pessoas que, com a impressão de quererem o meu bem, se eu fosse na ladainha deles, eu estaria sepultado. Chega uma hora da sua vida que você tem que se descolar, se desconectar da massa. Porque tudo que eles conhecem é o que eles viveram. E o que Deus tem para você, não necessariamente alguém viveu. Então, Débora, para mim, é o exemplo de alguém que literalmente avança para um tempo onde não existe ninguém como ela, mas ela vai porque Deus é o seu sustento. Quando a gente fala assim, comparando com a nossa sociedade hoje, mas Débora quebrou um paradigma gigantesco, né? E aí, qual foi o grande ápice da vida de Débora? O rei Jabim, que é o rei dos cananeus, oprimia o povo de Israel, né? E Débora, com a sua sabedoria, mandou que Baraque liderasse uma guerra contra o rei Jabim e contra Cícera, que era o general do exército do rei Jabim, rei dos cananeus. Porque Deus já tinha dito para ela, nós vamos ganhar essa batalha, né? Deus já me disse, é só você ir lá e nós vamos ganhar essa batalha. Vamos dar uma lida lá em Juízes 4:7. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, mulher, e os entregará em suas mãos. Certo? Certinho. Então, Débora está falando para Baraque, Deus já me disse, Cícera vai cair, Jael vai cair, Jabim vai cair, perdão. Vai lá, leva o nosso exército, só se posiciona junto ao rio Quizon e nós vamos ter vitória. Só que, olha o engraçado, o Baraque falou para Débora, eu não vou se você não for. Eu não vou para essa batalha se você não vai comigo. Então, observe o nível da influência dessa mulher na vida do Baraque. O Baraque, que era o comandante do exército de Israel. Ele disse, eu não vou se você não for. Não tem jeito. Então, a segunda lição que a gente pode aprender com Débora é que uma pessoa usada por Deus sempre será uma pessoa de influência e de autoridade. Uma pessoa usada por Deus sempre será uma pessoa de influência e de autoridade. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com sexo, não tem a ver com condição financeira. Eu já vi pessoas da área de cargos baixíssimos dentro de uma empresa aconselhando CEOs, orando por CEOs, exatamente por terem a autoridade de Deus.
A autoridade de Deus, ela é algo tão maravilhoso que ela se descaracteriza desse padrão lógico de sucesso humano. O Baraque está dizendo, olha, eu sei lidar com espada, eu sei lidar com escudo, eu fui formado para a guerra, mas eu me recuso a ir para uma batalha sem que você vá comigo. Por quê? Porque Baraque tem arma, espada, sabe lutar, mas a autoridade está com quem? Está com Débora. Então não fica muito preocupado em ter as armas que todo mundo tem. Não fica muito preocupado, sabe? Eu tenho que ter o que todo mundo tem. Tenha a autoridade do nome de Jesus. Porque muitas vezes, na hora da batalha, o que vai prevalecer é o que vem de Deus. Lembra de Davi diante de Golias? Todo um exército treinado para guerras, meninos que desde os 7 anos são enviados para viver uma vida inteira para aprender a sangrar, matar. Mas diante de Golias, é o pastor de ovelhas que vai, porque é quem tem autoridade, que tem força no dia mau. Cuidado quando você fica muito preocupado em se parecer com todo mundo, ao ponto de desprezar a autoridade que vem do nome de Jesus. Débora, ela sabia que eles ganhariam, mas mesmo assim não fugiu da batalha e seguiu em frente. A terceira lição que eu vejo em Débora, anota aí, é que enquanto Deus não te dá 100% da vitória, você continua persistindo. Enquanto Deus não te der 100% da vitória, continue persistindo. Ela não tinha vencido a batalha ainda. Deus falou, você vai vencer. E ela não entrou em zona de conforto. Ela não foi deitar. Deus me deu uma promessa, eu vou descansar. Não. Ela foi ver o cumprimento da promessa no campo da batalha. O que significa isso? Tem batalhas que você precisa enfrentar. A promessa, a palavra de Deus já confirmou a vitória, Deus já usou pessoas para falar que você vai ser uma bênção, Deus já falou que você não vai sucumbir. Eu sei que você está aí todo animado porque veio no culto e Deus falou com você e foi maravilhoso, mas isso não te dá o direito de descansar enquanto a promessa não se cumprir. Até que a promessa se cumpra, você se organiza para a batalha, você vai para a guerra, você não se dá o direito de descansar. O descanso bíblico não é o descanso das atitudes, mas é o descanso do espírito. É quando a ansiedade e a depressão não têm poder sobre mim. Porém, ir para o campo de batalha eu vou. Então, observe que Débora, mesmo tendo uma promessa de que ela venceria Sísera no campo de batalha, que é o líder do exército dos cananeus, ela, quando é convidada para ir com Baraque, ela vai. Por quê? Porque não acabou. E você tem que entender, é uma coisa óbvia que eu vou falar, produção, mas só termina quando acaba. Não adianta você entrar em zona de conforto se o teu inimigo ainda está tripudiando. Não adianta você querer entrar num processo de descanso quando você ainda tem arestas para serem aparadas. E esse é o grande desafio. Você não pode cantar a vitória sem que o teu inimigo tenha caído. Você vai descansar em Deus, mas vai para o campo de batalha. Né? Coloca para mim Juízes 5, 6 e 7. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos, já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel e foi lá. Olha que interessante. As estradas estavam desertas. Põe o 6 de novo. Os que viajavam caminhos tortuosos. Os camponeses de Israel já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Olha a autoridade dessa mulher. Um país inteiro entregue ao desânimo pela derrota que é certa. E aqui, pelo amor de Deus, eu não quero menosprezar as mulheres, mas eu estou dizendo do poder que vocês têm. A autoridade que vocês têm. Débora está falando, eu me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Eu me levantei, eu me pus na brecha. Então, a quarta lição
é que você tem que saber o seu chamado e, sem temer, colocá-lo em prática. Você tem que saber o teu chamado e, sem temer, colocá-lo em prática. Deus te chamou para quê? Ah, pastor, Deus me chamou para evangelizar. Deus me chamou para ganhar pessoas da minha família. Deus me chamou para ser uma bênção no meu trabalho. Deus me chamou para cantar. Você tem que entender qual é o seu chamado. Para que você vai fazer diferença? E quando eu falo chamado, gente, não está necessariamente relacionado à igreja, porque eu tenho um chamado sendo um dentista, eu tenho um chamado sendo um promotor, eu tenho um chamado sendo um pedreiro, eu tenho um chamado... Não queira descaracterizar a sua vida pessoal da vida espiritual. Não queira dizer que a tua profissão não tem nada a ver com a tua vida ministerial. Tem tudo a ver. Nós somos pregadores do evangelho, bons em exalar o bom perfume de Cristo, independentemente onde eu estou, na fila do pão, na fila do banco, aonde quer que eu estou, eu sou luz. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que não levam a sua vida espiritual para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal. Quando viajam, são totalmente irreconhecíveis. Quando estão no trabalho, são totalmente irreconhecíveis. É dia de culto, sai do trabalho, põe a capa de crente, vem para a igreja. Isso é hipocrisia. O teu chamado é de segunda a segunda, 24 horas por dia. E quando você entende o teu chamado, não tenha medo de colocá-lo em prática. Não tenha medo de exalar a tua fé. A Bíblia diz que aqueles que se envergonham do Pai, aqueles que se envergonham de Deus, o Senhor não vai se lembrar deles. Não vai. Então, eu vejo que Débora, ela não só conhecia Deus, como ela conhecia a si mesma. Ela sabia o chamado que tinha. Ela sabia a autoridade que tinha. Ela sabia. E a pergunta é, você conhece você mesmo? Você conhece seus defeitos? Mas também conhece suas qualidades? É interessante quando a gente conversa com as pessoas sobre defeito e qualidade, né? O ideal é que você saiba os dois. Mas o cara que é super altivo, ele tem muita dificuldade de encontrar defeito nele. E o depressivo tem muita dificuldade de encontrar qualidades nele. Eu tenho que saber os dois. Eu tenho que saber meus defeitos para eu lidar e tenho que saber minhas qualidades para eu potencializar. A verdade qual é? Se você continuar se rejeitando, se você continuar esperando a morte da bezerra, se você continuar olhando para o teto, meu irmão, vai passar o trem e tu vai ficar para trás. Agora eu pergunto, quantos lugares que você frequenta que estão esperando um líder se levantar? Quantos lugares que você acessa que estão literalmente, como o texto que lemos, camponeses indo embora, estradas vazias, e quando eu falo estradas vazias, eu falo a alegria foi embora, a paz foi embora, é confusão, é diz que me diz, que é fofoca, é intriga, porque não há liderança. E a Bíblia diz que sem visão, que vem de um líder, o povo se corrompe. Débora se levanta para liderar um povo que não tem visão. E ela não está nem aí se ela é mulher, ela não está nem aí o que vão pensar dela, ela não está nem aí se vão gostar, ela entende o que carrega, tem intimidade com Deus e sabe o que carrega, e o resto vai lamber sabão. Você sabe, meu irmão, que o que talvez tenha paralisado você ao longo de todos esses anos não é a sua limitação, também não é a sua deficiência. Talvez o que tem te parado desde quando você iniciou a sua vida é a sua cabeça. É aquilo que você traz para si como verdade absoluta, que tanto judia de você. Tanto judia. Então pare de se diminuir. Pare de se rebaixar. Você sabe como é que você descobre o teu chamado? Observe o que te amargura. Observe onde você mais reclama. Tem coisas que a gente fala assim, nossa, ninguém se incomoda com isso, só eu. Já viu acontecer isso aí? Nossa, aqui nessa casa só eu. Não é possível que vocês não estão vendo. Quando você percebe, né? Eu acredito que a gente veio para ser resposta daquilo que a gente mais reclama. E Deus coloca alguns santos descontentamentos. Eu acredito que o teu chamado está muito relacionado aos teus descontentamentos. Aquilo que deixa você pistola da vida.
Aquilo que você fala, não é possível, eu não me conformo. Então, o teu descontentamento fala muito do teu chamado. Por exemplo, eu sempre tive um descontentamento em ver igrejas vazias. Sempre. Sempre. Porque eu nunca compreendi uma igreja vazia. Se Jesus lotava o deserto, e no deserto não tem banco, não tem cadeira, não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem banheiro, cara, não tem lugar pior para ir do que num deserto, e Jesus lotava, como é que uma igreja que tem cadeira, tem microfone, tem instrumento, tem banheiro, tem teto, está vazia? Alguma coisa está errada, porque Jesus é uau, Jesus é incrível. Então eu nunca entendi isso. E foi daí que nasceu frases como todo culto é um grande culto, o melhor culto da nossa vida sempre é o próximo, porque eu acredito que se Jesus está num lugar, não importa quem vai pregar, não importa quem vai tocar, mas se Jesus está ali, meu irmão, tem que bombar, tem que ser o acontecimento, não é cinema, não é teatro, não é shopping, é a igreja. É a igreja. Não tem nada mais precioso que Jesus. E se tem uma coisa que eu sempre fiquei indignado, é igreja vazia. E gente conformada em ver igreja vazia. Não, a igreja tem que bombar. A igreja tem que bombar. Porque se é para ir para qualquer lugar, a pessoa sai de qualquer lugar e vai. Vai para ir para um shopping, para ir para um cinema, para ir para um teatro, vai. E na casa de Deus, não. Na casa de Deus fica essa frieza. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, eu acredito que o teu chamado está muito relacionado à tua indignação. Olhe para as tuas indignações que tudo vai dar certo, que você vai descobrir. A Joelma Siqueira, obrigado pela semente, ela coloca, pastor, te acompanho há algum tempo e tenho aprendido tanto que eu estou maravilhada, grata a Deus pela sua vida. Obrigado, Joelma, pela mensagem, pela semente, que Deus te abençoe. Vamos continuar aqui então. Débora era uma mulher sábia, temente a Deus, e ela ficou marcada por ser uma pessoa que aprendeu a resolver problemas dentro da fragmentação das tribos de Israel. Né? Ela reagrupou, né, a nação de Israel graças à sua atitude. Né? A crise contra os cananeus, toda a perseguição afastou. Então Débora era uma profetisa muito poderosa. Vamos dar uma lida lá em Juízes 4:4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava naquela época. Quinta lição que eu quero falar sobre Débora hoje aqui. Sirva sempre as pessoas, principalmente se for para levarem-nas para perto de Deus. Débora era uma serva. Ela venceu Cícera, né, e depois Jael, uma outra mulher, matou Cícera com uma como é que chama? Na testa, uma funda na testa, pegou uma estaca, né, cravou na testa de Cícera e o matou, Jael, mas para uma outra mulher. O exército dos cananeus foi derrotado, mas tudo isso aconteceu por conta de uma mulher que unificou e pacificou. Sirva. Nós vemos em Débora o poder do servir, o poder de ser uma pessoa que é um agente de salvação, de levar outros até a Deus. Qual é o seu testemunho, meu irmão? Como é que é o seu testemunho falando, vivendo, na família? Como é que você vai converter tua casa ao evangelho se você é um endemoniado, se você é o raivoso da família, é o trambiqueiro? Olha, um servo de Deus não pode ficar devendo. Como é que um crente que tem que dar bom testemunho deve financeiramente? Meu irmão, não dê calote. Não pegue algo emprestado e não devolva. Não seja fiador de ninguém. Você tem que ter uma vida livre, porque você é vitrine. Você é vitrine para dizer para aqueles que estão morrendo que servir a Cristo é sim a maior saída da vida. Cuidado quando você cria uma vida onde você tem descompromisso com pregar o evangelho. Não. Débora, ela sacrificou o seu conforto, sacrificou a sua posição, sacrificou a sua segurança
para abençoar um povo. Então sirva, abençoe. Algumas pessoas falam para mim assim, Pastor Diego, como é que eu livro-me das minhas dores? A resposta é muito simples, pare de olhar para elas. Você é o foco da sua vida, tudo que você olha muito amplia. Então, se a minha vida gira em torno de mim mesmo, tudo que acontece comigo ganha a minha cabeça, ganha a minha proporção. Você já parou para prestar atenção, já falo isso sempre, que os 2 maiores mandamentos não incluem a sua dor, ame a Deus e ame o próximo, não inclui você. Em momento algum de Gênesis e Apocalipse tem mandamento dizendo, preocupe-se com as suas coisas, cuide de ti mesmo. Não tem. Por que não tem? Porque exatamente Deus cuida de você. Então, quando a gente fala sobre servir o outro, não é uma organização de igreja, não é fazer tarefas na igreja, não é que Débora era uma pessoa, ela é uma Madre Teresa de Calcutá. A gente não está falando aqui só de um servir o outro, só porque é bonito de se ver para tirar foto. É uma posição espiritual. Pessoas inteligentes, pessoas sábias seguem o maior mandamento. Amar a Deus e amar pessoas, porque toda a lei, toda a profecia se cumprirá pelos 2 maiores mandamentos. Então, quando eu sirvo pessoas, quando eu abençoo pessoas como eu servir, meu irmão, é o maior investimento, porque Deus cuida de você. Deus abre portas. Nunca tenha dó de um servo, nunca tenha dó de um voluntário, nunca tenha dó de alguém que literalmente entrega a sua vida a um processo de devoção, de fé, de graça. Nunca tenha. Por quê? Porque Deus é com você. Deus é por você. Então eu quero literalmente confidenciar a você algo aqui, biblicamente. Se você quer ser usado por Deus, não tenha a sua vida no foco e não idolatre seus problemas. 2 coisas, anota isso aí. Não tenha a sua vida no foco e não idolatre os seus problemas. Escreva isso no chat. Não tenho minha vida no foco e não idolatro os meus problemas. Se você fizer isso, você vai servir. Então, pega um voluntário. Aqui na Lírio nós temos muitos voluntários, muitos servos. Pessoas que vêm direto do trabalho com muitos problemas e colocam um sorriso no rosto e servem. Ai, tadinhos, tem dia de chuva? Estão na chuva. Agora, são coitados? Débora era uma coitada? Não era. Débora era uma mulher abençoada. Abençoada por quem, produção? Por Deus. Por Deus. Porque ela serviu. Então, se você servir, eu pergunto para você, entre todas as coisas que você faz, entre todas as decisões que você toma, quando é que você pratica os 2 maiores mandamentos? A vida muda quando você sai de cena. A vida muda quando você para de se preocupar com as suas coisas. Pastor, não estou falando para você ser relapso com seus problemas. Não, eu estou dizendo para você não endeusá-lo. Você não tem que ter desculpa mais. Sou pobre, sou mulher, nasci em periferia, não estudei. Eu me lembro uma vez, na empresa, na Taiko, trabalhei numa empresa, hoje chama TI Connectivity, trabalhei há bastante tempo. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha entrevista lá, eu me formei na Universidade de São Judas. A primeira faculdade que eu fiz foi a São Judas aqui na Moca, em São Paulo. Era uma faculdade boa, mas é uma faculdade privada. E na entrevista tinha candidatos da USP, candidatos da Unicamp, candidatos do Mackenzie, faculdades mais renomadas do que a que eu tinha feito. E na conversa com os candidatos antes, a gente sempre ficava ali, molecada, perguntando, se formou, o curso era economia. Você se formou economia onde? Me formei aqui, me formei aqui. Na verdade, nós não éramos nem formados, era estágio, eu entrei para fazer estágio, estava estudando ainda, né? E eu percebi que a minha faculdade, na época, dos que estavam ali, era a faculdade mais desprestigiada. Tá? Não era ruim a São Judas, mas perto dos que estavam lá. E aí o que eu falei? Eu vou garantir na minha performance. Se o currículo
não está me favorecendo, eu vou garantir na minha performance, né? Eu vou deixar eu fluir aqui no meio dessa entrevista. E eu fui o candidato escolhido. Por quê? Porque se você entender, preste atenção, que Deus não precisa dos padrões estabelecidos, você vai ter mais coragem. Se você entender que Deus não se vale dos padrões estabelecidos, você vai ter coragem. Você vai ter coragem. Esse é o problema. Você tem coragem para ir em frente? Ninguém fez isso. Você vai fazer. Ninguém conseguiu. Você vai conseguir. Eu fico vendo tanta gente aí com tanto atributo e não conseguiu nada. Então, Débora, ela é o exemplo clássico de alguém que não poderia estar onde estava, que não poderia fazer o que fez e ainda assim marcou história. Ela foi uma juíza, uma vencedora e trouxe unidade para o povo de Israel e vitória sobre os cananeus. Tudo porque uma mulher se pôs na brecha. Então, eu acredito que tem sim para a sua vida situações que não combinam com o que as pessoas pensam a seu respeito. Você só precisa de um pouco mais de coragem. Vamos orar. Eu quero que você coloque para mim qual é a área da sua vida que mais te intimida, no aspecto assim, ó, você não é capaz, você é burro, você é insignificante. Escreva para mim a área da sua vida que você é mais intimidado, que tem um padrão que fala assim, ó, cala a boca, fica quieto, não avança. Qual é a área da sua vida? Escreva aí. Eu garanto que a maioria das pessoas que estão com problema na área profissional são porque ouvem demais ou se comparam demais. Tá? Para de ser bunda mole, teu sustento vem de Deus. Para de ser bunda mole. E muitas vezes Deus está te apertando contra a parede para você tomar decisões que você não teria coragem de tomar se Deus não te apertasse. Para de ser bunda mole. Eu sempre fui muito bunda mole. Sempre fui. Graças a Deus, Deus me ajudou a deixar de ser bunda mole. Coragem. A coragem de Débora. Baraque fala. Sabe o que Débora falou para Baraque, produção? Eu vou com você. Mas toda a história vai saber que Deus livrou pelas mãos de uma mulher. Olha a autoridade dessa mulher. Ô banana, seu banana. Ô Baraque, seu banana. Eu vou. Mas a glória vai ser de uma mulher. A história vai ter que engolir, tipo o Zagalo falando. A história vai ter que engolir que o povo de Israel foi salvo pela mão de uma mulher. O que é isso? É Deus quebrando padrão. É Deus quebrando paradigmas. Para de ser bunda mole, porque Deus vai quebrar paradigmas através da tua vida. Para de ficar, eu não consigo, é muito difícil. Você vai ver o que é difícil. Difícil é ficar morrendo aí. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos teus filhos. Nós queremos essa unção, meu Pai. A unção de Débora. Essa unção tão poderosa, que fez de uma mulher improvável, num tempo onde mulheres se calavam, num tempo onde mulheres simplesmente se retiravam ao convívio familiar como donas de casa. Mas Débora não. Débora rompeu uma bolha. Débora foi líder, ao ponto de que homens disseram, nós não vamos para a guerra sem você. Nós não vamos guerrear sem você. Não é possível. Porque a autoridade não está no sexo, a autoridade não está no valor da conta bancária, a autoridade não está no apoio humano, a autoridade está na intimidade com Deus. Homens e mulheres com Deus são tomados de autoridade, e eu oro, meu Pai, meu Deus, pela vida de cada um que está comigo aqui agora. Dê a eles autoridade sobre demônios, autoridade sobre o medo, autoridade sobre o passado, autoridade sobre o futuro, autoridade sobre os traumas
traumas da vida, autoridade para romper com aquilo que tem escravizado, matado os sonhos. Deus, que todos saibam que pela mão de um improvável, milagres aconteceram, milagres surgiram. Teu é o poder, tua é a glória, tua é a formosura, meu Deus. Não há ninguém como o Senhor. E eu oro agora, eu clamo agora, liberta estas pessoas da covardia, liberta essas pessoas da timidez, liberta essas pessoas, meu Pai, de um sentimento egoísta, de idolatrar sua própria dor, idolatrar seu próprio eu. Nós queremos ser como Débora, corajosos no servir, corajosos em ir para frente da batalha, sabendo que o Deus que prometeu não mente, o Deus que prometeu estar comigo, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que as tempestades venham em nossa direção. Há uma glória prevista, há um poder derramado, há uma unção derramada. Oh, glória a Deus, Santo de Israel, poderoso das nações, digno é o teu nome para sempre, amado da nossa alma, maravilhoso. Eu te peço, Senhor, visita essas pessoas, quebra maldições, quebra maldições, meu Deus. Eu oro por cada um que está comigo aqui no chat, eu oro por cada um, Senhor, que tem colocado aqui a sua dedicação, tem colocado os seus pedidos, todas essas áreas que estão intimidando eles, Pai, fazendo-os recuar, fazendo, ó Deus, sufocando aos sonhos, os projetos, fazendo-nos sentir homens e mulheres inaptas. Mas eu quebro essa maldição agora em nome de Jesus. Não vai prevalecer, não vai prevalecer. Onde o som da minha voz estiver chegando, abra os caminhos, ó Pai, estica a mente dessas pessoas, estica a alma dessas pessoas, faz com que elas confiem em Ti, faça com que elas, ó Pai, dependam do Teu agir, do Teu poder. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, ó Espírito da vida, oh meu Deus, ressuscita Déboras em nosso meio, ressuscita Déboras em nosso meio, juízas do seu tempo, mulheres e homens tomados da tua palavra, que liberem palavras de vitória no meio das guerras, que liberem palavras de salvação no meio das lutas. E não importa o que pensam sobre nós, não importa se nos acham capazes ou incapazes, no dia da adversidade reconhecerão que há Deus em Israel, que há Deus que usa os que não parecem ser usados, que há Deus que liberta, transforma e restaura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Coloca no chat, usa-me, Senhor. Escreva aí, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, Senhor.